Igualmente. Um abraço, tchau, tchau. Agora, esse lance da honestidade a gente pode ver que é muito cultural, né, Wesley, também. Mas foi o que ele falou. E também o que eu tinha falado no início, né? É uma luta diária, né? Eu acho que independente da cultura, qualquer um tem que lutar com isso pra ser. Você quer ser honesto, 100% honesto? Quer dizer, ser honesto tem que ser 100%, né? Ou pra receber esse título tem que ser 100%. Então, mas existem luta, culturas, né? que favorecem né? a ser uma pessoa mais honesta. Acho que é bem essa questão que ele falou do jeitinho brasileiro, né? Não é que a gente quer ser desonesto. Ninguém pensa assim, não, eu vou mentir porque assim eu vou subir na vida, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Mas é porque você fala, não, mas vamos fazer de um jeitinho assim, ou assado, e de repente a gente fala um pouquinho aqui, daqui a pouco fala um pouquinho. No final a pessoa sabe tudo como vai ser, mas afinal a gente vai resolver tudo que precisa ser resolvido. Então, acho que é mais ou menos assim que a gente tenta fazer, né? Mas existe com certeza a diferença daqui para outros povos, né? Muito bom. Olha só, Luciana, você foi em São Paulo semana retrasada e preparou um VT super bacana pra gente entender um pouco mais sobre honestidade. Olha só que legal. Segundo o dicionário Aurélio, honestidade é o que é verdadeiro em seus atos e declarações, não propenso a enganar ou mentir. Estamos em ano de eleições e a nossa tendência é sempre questionar a honestidade dos políticos. Mas será que somos íntegros no nosso dia a dia, em pequenas ações? Você se considera uma pessoa honesta? Eu me considero, eu tento ser o mais honesta possível. Deve ter. Com certeza tem pessoas 100% sinceras, mas eu não sou. Qual a característica que um político tem que ter para você dar o seu voto para ele? Honestidade, coisa que tá difícil aqui no Brasil hoje em dia. Mas eu acho que preocupação com a saúde e o meio ambiente. A honestidade pode ser caracterizada como uma qualidade humana, né? Uma virtude humana, na verdade, de sinceridade, tanto falar a verdade ou portar-se corretamente, está relacionado com a integridade, fazer as coisas de forma honrosa, né? Comunicar-se ou vivenciar a verdade. Você se considera uma pessoa honesta? Sim, considero. O que te motiva a ser honesta? Eu acho que eu tive uma criação já assim, de exemplo de pai e de mãe, eu acho que a gente tem que ser corretas. E eu tenho em mente que eu não gosto de fazer com as outras pessoas o que eu não gostaria que fizessem comigo, então eu gosto de ser honesta sempre. A honestidade, né, como princípio ético, se for seguir, ela tem que superar a questão simplesmente de obedecer às leis ou não obedecer às leis, né, que seria, na verdade, estaria ligado ao plano da moral, né. A ética vai muito mais além que isso, é você fazer o que é certo, né, estando isso ou não diretamente ligado à lei. Quer dizer, geralmente pressupõe que você siga as leis, né, da sociedade, mas que você consiga criticá-las, analisar criticamente, então, o distanciamento das leis para saber até que ponto elas são justas ou não são. Eu acho que é sempre bom falar a verdade, né, para as pessoas. Por quê? Porque se você ficar falando mentira, aí vai virar uma bola de neve, a pessoa não sei, a pessoa fica acreditando em coisas que não é verdadeira, né? Não é legal. A honestidade está relacionada ao caráter se nós entendermos caráter como personalidade. E a personalidade se desenvolve ao longo da vida. Então, uma criança, ela com 4, 5 anos, ela fantasia, ela mistura a realidade com a imaginação dela e ela vai entendendo o que seria mentira ou verdade com os pais. Os pais vão dizendo para ela, olha, conte para mim como isso aconteceu, e incentivando a criança a utilizar da realidade, entender o que é a realidade. Então, a pessoa, ela vai desenvolvendo e vai entendendo o que é honestidade ao longo da vida. É uma característica que nenhum político tem. Ele não pode ser egoísta, porque se ele é egoísta, ele não vai trabalhar pelo bem de ninguém além dele mesmo. E isso é muito difícil. Antigamente, eu estudo uma cultura que tem muito mais de 5.100 anos. Antigamente, os políticos, eles só eram escolhidos políticos pela sua capacidade de inteligência e renúncia. A gente sempre cobra e tal, que os políticos sejam honestos, que as autoridades sejam honestas.
Mas será que somos honestos no nosso cotidiano? Isso vai de cada pessoa, eu acho. A gente cobra bastante dos políticos querendo um resultado. Mas eu acho que também o brasileiro em si não só cobra, não faz também por merecer. Ele não mostra isso pro público, pro político. Agora é interessante captar esse paradoxo, né? Que as pessoas pensam sempre que a honestidade é um valor importante para a política, mas no dia a dia elas acabam não levando tanto isso em conta. Na verdade, ninguém se julga desonesto, né? Mas todo mundo acaba privilegiando nas relações, por exemplo, o contato pessoal, né? E o favorecimento daqueles que são seus conhecidos, né? Daquele pessoal que você conhece, que você tem estima, né? Os seus amigos, a sua família. Então há uma tendência cultural, né? Que alguns autores já pensaram, de favorecer aqueles que você conhece. O que é que te motiva a ser honesto no seu dia a dia? Putz, não faço ideia que motivo eu ser honesto. Mas você é honesto do nada, assim? Eu sou honesto pela minha índole, pela minha criação, dos meus pais. Se você mente, você não sente bom. Eu acho. Como a desonestidade pode ser incentivada socialmente, ela pode virar um hábito e aí atrapalhar muito a vida de alguém, algumas pesquisas dizem que nós mentimos durante o dia pelo menos 200 vezes, ou vem uma ideia mentirosa. Seria uma frase mentirosa a cada 5 minutos, olha que dificuldade. Né? Então nós devemos aprender o valor da honestidade. É possível sim, como? Evitando ambientes onde essa desonestidade ela seja promovida, também recebendo ou percebendo o valor da verdade e tentando experimentar esse tipo de comportamento e buscando também uma reeducação nos nossos valores. É possível, não é fácil, mas vale a pena. E essa reeducação começa em casa, né? A família é uma base fundamental para você desenvolver o caráter, ter uma base bacana, né, pastor? Com certeza. É muito interessante como o cristianismo, ele implanta a honestidade em tudo. Sempre que Jesus apresentou o evangelho para nós, já foi de uma forma honesta. Ele sabia que se ele não falasse do evangelho, nós não encontraríamos a coisa de maior valor, que é a salvação. Quando ele passa então para os seus discípulos, eu penso que Pedro era o mais honestão, né? Porque ele era o filho do trovão, então ele fala para todo mundo. Se não gostar de você, não gostei, você acabou. Então dá uma aparência de honestidade, mas não é essa honestidade que Jesus estava dizendo. Ele ensinou Pedro tão bem que Pedro escreve na sua carta, 1 Pedro, ele diz o seguinte: amigos, este mundo não é a casa de vocês, porque ele entendia isso, ele sentia isso. Por isso não se sintam à vontade nele, porque o que acontece? Todo mundo é desonesto, então a gente pode ser. Pedro deixou o recado, não seja igual ao mundo, entendeu? Mude a tua estrutura. Não deem espaço para a desonestidade a custo da sua alma. Porque a desonestidade não é uma questão pequena. Você não tem 1% de desonestidade, você tem total. Ou você é honesto 100% ou não é. Para Deus é assim. E Pedro continua: vivam uma vida em honestidade entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão para participar com vocês da festa quando Jesus vier. Olha aonde está a honestidade. Honestidade é uma questão de salvação. Nós não podemos saber da verdade e guardar para nós. Isso é desonestidade. Quando você sabe que a verdade liberta, a nossa missão é falar. Por isso, jovem, sempre fale de Jesus para as pessoas. Seja honesto com tudo aquilo que você tem, com o que você sabe. Se você sabe que tem que dizer, fale. Isso é importante, porque quando Jesus voltar, a grande festa vai depender da sua honestidade, da minha honestidade, da nossa honestidade. Nós não somos 100% honestos, mas com Cristo nós podemos nos tornar. Como foi dito, pouco a pouco, passo a passo, sozinho ninguém consegue, mas com Cristo tudo podemos. Tudo podemos sim, essa é a mensagem do Conexão Jovem de hoje para você. O programa Voa Aqui, quando o tema é bacana, sempre corre. Muito obrigada por sua companhia. Pastor Vina, muito obrigada, viu? Obrigado, Lô. Mais uma vez aqui com a gente, sempre trazendo uma mensagem bacana pra gente. Volte sempre, viu? Obrigado, vou voltar sim. Chapolin, boa noite. Até quinta, hein? Até quinta, ao vivo, 10h30, estaremos aqui na TV Novo Tempo esperando por vocês. E agora, Pedro Valença e Wesley Fonseca canta pra gente. Cantam pra gente. Pode me acordar bem cedinho e alimentar a nossa velha amizade. Eu não me importaria. Eu posso ficar
só quero a tua voz.